Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a sua igreja nessa noite. Que nessa noite que voltamos a fazer o culto dessa maneira diferente, através da live, mas que o nosso Senhor possa estar ministrando aos nossos corações e falando conosco, como Ele sempre faz. Queria abrir a nossa reunião lendo uma porção da palavra que está em Isaías 9, no versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Amém? Essa palavra de Isaías, essa profecia de Isaías, previa o nascimento de um rei. Não só um rei para Israel, mas um rei para o mundo, um rei que iria governar sobre tudo e sobre todos. E lá no versículo 6 se fala que o governo está sobre os seus ombros. E esse Deus poderoso, Príncipe da Paz, Pai Eterno, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nos reunimos nessa noite unidos no nome de Cristo para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor por tudo quanto Ele fez, porque fomos feitos seus filhos, filhos de Deus, através do sangue de Jesus. E esse é o motivo que nós temos para louvar o Senhor hoje, amanhã e eternamente. Nos alegraremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, por essa eleição através da sua graça. Eu gostaria de lembrar a todos que o governo está sobre os seus ombros, mesmo na pandemia, mesmo com o Covid, mesmo com tantas coisas ruins que têm acontecido, mas Deus está no controle. Que a gente possa, nessa noite, trazer à nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança, sabendo que a nossa esperança está em Jesus Cristo e com Ele nós podemos todas as coisas, como Paulo falou. Amém? Vamos elevar a Deus uma palavra de oração. Senhor, obrigado, Pai, porque mais uma noite podemos estar reunidos, não presencialmente, mas virtualmente, Senhor, para louvar o Teu nome, para Te adorar, para Te bendizer, nos lembrando, Senhor, que fomos resgatados pelo Teu amor, através da Tua graça. Nós somos salvos, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos delitos. Tu nos fez, Senhor, novas criaturas. Obrigado, Senhor, porque nascemos de novo e podemos ter nossos olhos abertos, entendendo, Senhor, Tua grande salvação, entendendo o Teu plano, Senhor, e nos achegando, Senhor, até a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos trata mais como escravos, mas como filhos, mas como amigos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo, Senhor. Nos ajuda a olhar pelos olhos da fé e não apenas com os olhos humanos. Nessa noite, Senhor, queremos Te entregar nossos louvores, nossa adoração, porque acima de tudo, Tu és digno, Senhor, de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Nos permite, Senhor, humildemente entrar na Tua presença, Senhor, através dos louvores, para que nós possamos Te agradar, Senhor, no nosso cântico, e que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, falando conosco através da Tua palavra, Senhor. Esse é o nosso desejo, nossa oração que fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Convido a todos que estão na sua casa para adorar a Deus nessa noite.
Amém, irmãos. Agora nós vamos para o momento dos dízimos, das ofertas, para a nossa, para a manutenção da nossa casa, da nossa igreja. E quem tiver interesse, em fazer essa contribuição, vocês podem fazer via depósito. E na nossa conta do Instagram, Pibito Guarão, tem o número da agência, o número da conta. E lá tem todos os dados disponíveis para fazer esse depósito, amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso.
estamos apenas transmitindo o culto através da live. Estamos aqui eu, o Lucas, a Miriam, o Tiago, a Mariana e o Vinícius. O grupo está de graça. E é bom, mesmo nessas condições de pandemia que nós estamos vivendo, a gente poder estar juntos, ainda que virtualmente, e ter esse tempo para adorar a Deus, né? Nós estamos vivendo um momento muito complicado. Muitos dos nossos irmãos que foram cometidos do vírus, e algumas pessoas muito próximas de nós têm sofrido e, enfim, nós precisamos orar. E eu quero dar boa noite aos irmãos que nos acompanham pela internet, para aqueles que também não são irmãos, mas que também nos acompanham, e avisar, na verdade, até conclamar você que está me ouvindo esta noite, para estarmos juntos em oração, de segunda a sábado, às 8 da noite. Nós estamos tendo uma reunião de oração em que nós estamos intercedendo a Deus, clamando a Deus pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos conhecidos, para que Deus haja, para que Deus cure, para que Deus tenha misericórdia com todos nós. Então, sempre de segunda a sexta, de segunda a sábado, aliás, sempre às 8 da noite a gente disponibiliza o link para você entrar nessa sala de oração, a fim de que a gente possa estar juntos orando. Ainda manteremos, né, suspensos os trabalhos presenciais da igreja, atividades, até que a situação gravíssima na qual se encontra o nosso município possa melhorar um pouco. Nós precisamos aguardar. Então, por enquanto, ainda vamos manter suspensas essas atividades presenciais. Pois bem, exposto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e nós estaremos hoje dando continuidade à nossa série de mensagens do Evangelho de Marcos. E hoje a gente vai estar meditando um pouquinho no capítulo 2 de Marcos, a partir do versículo 18 até o versículo 22. Então você que está em casa pode abrir a sua Bíblia e acompanhar essa leitura. Marcos capítulo 2, versículo 18 ao 22. Diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos que nesta hora,
totalmente remendado ao antigo judaísmo, e muito menos ser colocado dentro dos antigos moldes da religião judaica, do qual Jesus fazia parte, digamos assim, né? Novas formas, elas tinham que acompanhar o reino que Jesus estava inaugurando. Então, tentar domesticar Jesus e incorporar Jesus a uma matriz religiosa instituída, seja ela qual for, né? No caso aqui era a matriz religiosa dos judeus, né? Mas tentar incorporar esses ensinamentos de Jesus a qualquer sistema religioso não iria dar certo. Isso só iria arruinar tal religião e também o ensinamento que o Senhor estava nos trazendo. Então, a velha forma religiosa dos judeus fazerem as coisas tinham ficado para trás, né? Aqueles padrões antigos, eles não se encaixavam mais a partir do momento que Jesus veio. E isso é uma verdade tanto historicamente quanto pessoalmente. Historicamente, quando Jesus veio, todas as coisas mudaram. E pessoalmente, quando Jesus ele vem à nossa vida, ele entra na nossa vida, as coisas também devem mudar. E essa passagem que nós lemos, ela começa com uma pergunta sobre o jejum. Os discípulos de João e os fariseus, eles chegam para Jesus e perguntam por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não. Mais especificamente, eles perguntam, eles estavam interessados em saber por que os discípulos de Jesus não jejuavam, né? E embora a resposta que Jesus dá a eles não exclua o jejum, Jesus usa então essa pergunta feita pelos fariseus e também os discípulos de João, né, para ensinar uma verdade mais profunda que eles eram capazes de conceber. A verdade que Jesus queria ensinar para eles e ensinar para nós é que quando Jesus vem a este mundo trazer o seu reino, implementar o seu reino, todas as coisas mudam. Tudo muda. Com a vida de Jesus muda, inclusive, a perspectiva religiosa, a maneira de ver a religião. Os fariseus, que era um grupo religioso da época de Jesus, e havia outros grupos religiosos, tipo os saduceus, herodianos, que era até um grupo mais político, e os próprios discípulos de João, eles tinham os seus costumes, eles tinham as suas tradições, como toda a religião. Todo sistema religioso ele tem um conjunto de regras, um conjunto de práticas religiosas e preceitos, Só que com a vinda de Jesus ele mostra que esse sistema religioso humano, com as suas tradições, com os seus costumes, com as suas regras, isso é irrelevante, embora a questão aqui é sobre o jejum, e embora lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, a lei estabelece um dia de jejum, que seria o dia da expiação, uma vez por ano, mas os israelitas, mesmo lá no Antigo Testamento, eles também jejuavam em outras ocasiões, e o jejum era uma expressão de um coração contristado, que a pessoa procurava realizar, especialmente quando havia uma
uma perda na vida, né? Ou quando a pessoa também arrependia dos seus pecados. E o jejum geralmente é associado a um tempo de oração. E às vezes acontecia um jejum coletivo com todo o povo de Israel. Só que os fariseus, na época de Jesus, eles jejuavam 2 vezes por semana, geralmente nas segundas-feiras e nas quintas-feiras também. Mas isso era uma tradição religiosa, isso era um costume que eles tinham agregado à lei do jejum, um costume meramente humano, né? E os judeus, eles costumavam praticar o jejum para exibir uma certa piedade, entre aspas, né? E eles faziam muito esforço para que isso fosse notório, para que isso fosse visto pelas pessoas. Jesus até descreveu os fariseus da sua época, né, como hipócritas, porque eles se demonstravam pessoas tristes, né, descapiladas, desfiguradas, para mostrar para as pessoas que eles estavam jejuando. Jesus disse a respeito deles: em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Então, essa era uma prática do jejum que Jesus condenou. Em si, Jesus não condenou o jejum, né? nem disse alguma palavra, digamos, contra o jejum, mas por conta dessa hipocrisia que os fariseus demonstravam na prática do jejum. E os discípulos de João, eles também eles praticavam o jejum. Talvez o jejum dos discípulos de João, antes de Jesus vir ensinado por João, era diferente do jejum praticado pelos fariseus, né? João, ele trouxe uma mensagem, João Batista trouxe uma mensagem de arrependimento, né? E para que pudesse o povo estar preparando o coração para receber a Cristo. Então, o jejum que João havia ensinado aos seus discípulos era um jejum de arrependimento dos seus pecados, preparando para a vida de Cristo. Só que com a prisão de João, né, talvez os discípulos ficaram meio sem orientação, continuaram mantendo a prática do jejum, né? Mas já não fazia muito sentido, porque se era para a preparação da chegada de Cristo, Cristo já estava ali, Jesus já estava ali, então não havia mais necessidade. Mas o ponto é que esses 2 grupos diferentes, né, os discípulos de João e os fariseus, né, que estavam provavelmente jejuando por razões diferentes, eles tinham alguma coisa em comum, né? Eles estavam jejuando, enquanto os discípulos de Jesus não estavam. E eles queriam saber por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E aí Jesus dá a resposta para eles, né? Versículo 19, Jesus lhes respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus responde uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia.
tempo para jejuar, e há um tempo para festejar. E Jesus mostra que uma festa de casamento é tempo para festejar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Pelo menos estava querendo dizer para esse grupo que pergunta a respeito do porquê os discípulos não jejuam. Jesus está dizendo que ele é o noivo, né? E ele é aquele que Israel aguardava, havia esperado todos esses anos, né? Nós lemos no início do culto, o Tiago leu para nós aqui, Isaías, que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, os israelitas aguardavam, a nação aguardava a vinda desse Messias tão esperado. Então, fazia sentido jejuar enquanto eles estavam aguardando, enquanto eles estavam esperando o Messias. Mas agora não. Agora o Messias está aí, Cristo está presente, e a presença de Jesus muda todas as coisas, né? Esse é o momento de alegria, porque Jesus estava presente. É muito interessante essa imagem aqui que Jesus usa do noivo, porque lá no Antigo Testamento, né, a imagem do noivo, essa metáfora do noivo ou do marido, né, era usada pelos autores do Antigo Testamento para descrever Deus em relação a Israel, ao povo da antiga aliança. E no Novo Testamento, essa metáfora é usada para Jesus, para se referir a Jesus em relação à sua igreja. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então, o noivo estava ali presente. Então, não era hora de jejuar. É o que Jesus disse. Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Então, é óbvio que, como eu disse, Jesus não está descartando e abolindo, digamos assim, o jejum. Ele diz, no versículo 20, que chegarão dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias, Jesus diz, jejuarão. Então, o jejum seria apropriado quando o noivo não estivesse presente. E é interessante esse verbo aqui, quando o noivo lhe será tirado, é o mesmo verbo usado lá em Isaías 58, na Septuaginta, que também é o texto grego, e a palavra é apartei, a palavra também de origem grega, mas que nós também em português temos algumas palavras semelhantes, tipo o verbo apartar. Lá em Isaías 53, versículo 8, diz assim: pois ele foi tirado dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Então, a mesma palavra que Marcos usa aqui, no verbo tirar, a palavra do verbo apartei, também na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, lá em Isaías 53, 8, usa a mesma palavra. E isso é uma referência clara à paixão de Cristo. Jesus está usando um pouco aqui de prefiguração, digamos assim. Ele está falando a respeito de sua morte. Os discípulos estão ali se alegrando naquele momento com a sua presença, mas chegaria um dia em que lamentariam a sua ausência. Então, nesse dia, sim, os discípulos deveriam jejuar. Alguns intérpretes acreditam que nesse versículo 20, que chegarão os dias em que o noivo será tirado, se refere ao período entre a sua morte
mas ainda assim nós ansiamos por Deus, ainda assim nós ansiamos pela sua vida, principalmente nesse tempo de pandemia. Então, é apropriado o jejum ainda nesse tempo em que nós estamos aqui. É uma expressão do anseio e do desejo de que Jesus volte, que Jesus implemente, venha consumar o seu reino. Então, não é um mandamento, não é uma ordem, mas também não há nenhuma proibição, também não se tornou uma coisa que não deva ser feita, o jejum. Mas o importante que você entender é que essa vinda de Jesus e esse momento histórico do texto, quando Jesus está ali na presença dos fariseus, na presença dos discípulos de João e dos seus próprios discípulos, tudo havia mudado. A perspectiva da religião judaica, da própria religião dos fariseus e até a própria compreensão dos discípulos de João havia e devia de fato ser mudado. A perspectiva religiosa e a compreensão das leis do Antigo Testamento, que eram muito mal aplicadas, também foram corrigidas por Jesus. Jesus fez uma mudança nesse sentido. Às vezes a gente conversa com as pessoas e tem gente que fala assim: mas eu nasci em tal religião, eu vivi em tal religião, meu pai era dessa religião, meu bisavô e tetravô era dessa religião. Mas não é esse o caso. A gente precisa olhar as coisas e entender que Jesus veio mudar, que Jesus veio mudar a nossa perspectiva, veio trazer uma perspectiva real do que é a salvação, a nossa relação com Deus, que transcende esses limites de uma religião, de regras e preceitos religiosos. A vida de Jesus muda também a nossa percepção e mudou a percepção dos fariseus da época, dos judeus da época, a respeito das cerimônias e dos sacrifícios judaicos que com a vida de Jesus foram cumpridos na cruz. Todo o Antigo Testamento, ele aguardava a vinda de Cristo, a vinda do Messias. E agora que Cristo veio, tudo se tornou diferente, tudo é novo. Então, com a vida de Cristo, tudo muda de tal forma que o antigo se torna incompatível com o novo. E Jesus vai mostrar isso contando duas parábolas, duas ilustrações. Ele vai mostrar que os velhos métodos são incompatíveis com os novos. Versículo 21, ele fala assim: ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. E no versículo 22 ele fala assim: e ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho. Então Jesus usa duas ilustrações correspondentes para enfatizar a mesma coisa, que o antigo é incompatível com o novo. Então, primeiro, essa ilustração aqui do remendo novo em roupa velha, na verdade, essas ilustrações, para as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, eram muito fáceis de serem aprendidas e entendidas, porque eram retratos, digamos assim, da vida cotidiana delas. Para nós é um pouquinho meio complicado, porque o texto de fato é meio complicado de entender essa ilustração do remendo de pano novo em roupa velha. A gente hoje não tem necessidade, usa até rasga a calça, não precisa nem botar aqui dentro. Mas nós às vezes a gente já compra pronto e já compra rasgada para não remendar. Mas no contexto lá é diferente. Era uma peça de roupa mais velha, que tivesse sido, e não era muito caro esse negócio de roupa. Então, uma peça de roupa mais velha que tivesse sido usada muitas e muitas vezes, à medida que ia sendo lavada, ela ia encolhendo, e ela encolhia tanto, quanto mais o tempo passava, ela encolhia, que ela acabava
Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, é que o novo, né, que ele trouxe a implementar, a inaugurar o seu reino, né, faz com que o antigo se torne obsoleto, né? Ou, dizendo de outra forma, o antigo se torna incompatível com o novo. Ninguém costuraria um remendo de pano, né, de pano novo em uma roupa velha. Isso não faz sentido, né, porque esse remendo de pano novo iria também aumentar o rasgo, seria uma tolice. Essa é a primeira ilustração. A segunda, no versículo 22, Jesus diz: ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho. Na versão mais antiga, traduz como odres, né? Ninguém põe vinho novo em odres velhos, né? Então Jesus está falando de recipiente que era usado na época, era feito de pele de animais, pele de cabra, que as pessoas usavam para colocar água, era tipo um cantil, digamos assim, de couro, né? Para colocar água ou vinho, né? Então, quando esses recipientes de couro eles eram novos, esse couro ele era flexível, ele tinha a capacidade de esticar. Então, se você pegasse um vinho novo, um vinho que ainda não havia sido totalmente fermentado, e você colocasse dentro de um odre novo, de um recipiente de couro novo, à medida que esse vinho passasse por esse processo de fermentação e fosse esticando, né, o odre ou o recipiente de couro, ele também ia se flexibilizando, ele ia se expandindo junto com o vinho. Mas se você colocasse, por exemplo, vinho novo, né, num odre velho, o que iria acontecer, né? O vinho novo iria fermentar, o odre velho, esse recipiente de couro, por já ser velho, já ser ressecado, ele não iria resistir e ele iria acabar escorando. E aí você perderia tanto o vinho novo quanto o odre velho. Também não faria muito sentido. Então, é a mesma coisa, o ponto é o mesmo que Jesus trata quando ele fala a respeito do remendo, né? Que ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, né? O antigo é incompatível com o novo. E assim, os profetas, eles foram percebendo, os profetas lá na antiga aliança, eles foram percebendo que havia dificuldade do povo obedecer a Deus, né? E eles tiveram a percepção, tiveram a revelação de Deus que haveria um momento em que Deus iria fazer uma nova aliança, né? E Jeremias ele fala sobre isso. Lá em Jeremias 31 a 34 ele diz assim: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então o Senhor diz que viriam dias em que ele faria uma nova aliança. E Jesus diz que esse dia chegou a hora. Jesus fala
fez por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. É uma nova aliança firmada e retificada no sangue, ou pelo sangue de Jesus. Jesus, ele morreu pelos pecados do seu povo. E qualquer um, todo aquele que colocar sua fé em Jesus, será salvo. Então, essa nova aliança que Jesus está mostrando aqui para os religiosos da sua época, para os seus conterrâneos israelitas, judeus, que essa nova aliança ela é incompatível com a antiga aliança. A velha aliança terminou, foi concluída, ela cumpriu o seu papel. Né? O livro, ou a carta aos Hebreus, fala que essa antiga aliança ela se tornou obsoleta, e aquilo que está obsoleto está envelhecendo e logo desaparecerá. A carta aos Hebreus explica como tudo mudou agora com Jesus, né? Que tudo está melhor com Jesus. E é isso que Jesus está falando quando ele conta essas duas parábolas, ou essas duas ilustrações, que ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha e que ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho. O antigo, ele é incompatível com o novo. A antiga aliança, ela é incompatível com a nova. Então, quando Jesus vem, de fato, tudo muda a nossa perspectiva. Do ponto de vista histórico, mudou completamente a religião, o modo de pensar do antigo judaísmo. Do ponto de vista histórico, o cristianismo nasce dentro do judaísmo, mas ele segue sozinho, ele se desprende do judaísmo. Inclusive a igreja no primeiro século teve que trabalhar isso, porque sempre havia uma tentativa ou um esforço de tentar impor à igreja, ao povo de Deus eleito em Cristo, os antigos costumes do judaísmo. Existiam os chamados judaizantes, o apóstolo Paulo ele trata sobre isso em Gálatas, e nós precisamos ter muito cuidado. Esse é um erro que nós podemos com muita frequência incorrer, é tentar impor alguma regra religiosa, algum tipo de legalismo dentro da nossa relação com Deus, que é estabelecida por meio de Cristo Jesus. Porque Cristo mudou, Cristo cumpriu a lei, e uma nova aliança, uma aliança melhor e eterna, foi firmada pelo sangue de Jesus. Então, com a vida de Jesus, tudo muda de modo que cada um de nós deve mudar para se adequar ou acomodar Cristo. A parte final do versículo 22, Jesus fala assim: põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. A primeira parte do versículo diz que ninguém põe vinho novo em versículo 22, você vai acompanhar, de Marcos 2. A primeira parte do versículo diz que ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho. E a última parte Jesus explica, inclusive há uma conjunção aqui explicativa, mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. Então, quando Jesus vem, também muda-se todas as coisas. Historicamente, nós já não aproximamos mais de Deus, a semelhança dos nossos irmãos lá do Antigo Testamento, que tinha as suas festas religiosas, que tinha os sacrifícios que eram estabelecidos na lei. Esses eram meios, formas de se achegar a Deus, digamos assim. Mas tudo isso foi cumprido em Jesus, quando Jesus veio. Agora
nenhum outro mediador, não há outro mediador senão Jesus Cristo, homem. Né? Pedro também fala em Atos 4,12 que não há nenhum outro nome dado abaixo dos céus pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, com a vida de Cristo tudo mudou, mas nós, pessoalmente, também precisamos mudar, ou pelo menos a vida de Jesus, a entrada de Jesus na nossa vida, vai produzir algumas mudanças. Né? E existem duas maneiras específicas, né, pelas quais a sua vida, a minha vida, deve mudar. Primeiro, existe uma mudança que só Deus pode fazer, só o próprio Senhor pode trazer. Não é algo que eu consiga através do meu esforço próprio, não é algo que eu consiga fazer como uma reforma na minha vida, não é dessa forma que eu posso me adequar a Cristo. Deus é quem precisa, na verdade, fazer essa transformação. Por isso que Jesus foi tão contundente quando, daquele diálogo dele com Nicodemos, Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. É preciso de uma obra exterior do Espírito Santo sobre a nossa vida, uma obra do Espírito Santo nos regenerando, nos transformando numa nova criatura, para que nós sejamos essa nova criatura. Né? E o apóstolo Paulo fala que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, se você ainda não foi transformado por esse poder regenerador do Espírito de Deus, você precisa clamar, você precisa pedir a Deus, porque isso é uma ação soberana de Deus. Não é algo que nós fazemos, que nós produzimos, é algo da soberana vontade de Deus. E se você percebe que ainda não foi transformado, não foi regenerado, você deve clamar para que Deus faça essa obra, para que Deus transforme a sua vida. Essa parte é a parte de Deus, mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses que nós devemos exercitar ou desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Uma vez que o Espírito de Deus nos regenerou, nos transformou em nova criatura, né, tem algo que nós podemos fazer. Né? E isso a gente faz ajudado também pelo Espírito Santo de Deus, mas nós cooperamos. É isso que a Bíblia quer dizer quando fala exercitar a salvação com temor e tremor, lá em Filipenses capítulo 2. E esse é um processo que dura durante toda a vida. É um processo de confissão de pecado, quase que contínuo. É um processo de afastamento do pecado. É um processo de nós estarmos cedendo à influência do Espírito Santo na nossa vida para que nós possamos crescer na graça. Então, a pessoa que é impactada pela obra regeneradora do Espírito Santo, ela não tem como continuar vivendo da mesma maneira que vivia antes. Isso é um fato. Né? Um pecador não regenerado, ele pode viver razoavelmente feliz com o seu pecado. Mas um crente regenerado, nova criatura, ele não se sentirá feliz com o pecado. Na verdade, o pecado o deixará infeliz. E isso é muito bom, né? Porque mostra que o Espírito de Deus está agindo na nossa vida e que Deus não vai nos deixar no nosso pecado. E isso por quê? Porque o velho é incompatível com o novo. O velho homem é incompatível com o novo.
pensando direitinho nessa passagem aqui, quais coisas são incompatíveis com Cristo? Você resiste à ação do Espírito de Deus na sua vida? Resistir a Cristo seria semelhante a essa tentativa de remendar um pano novo em roupa velha. Não vai dar muito certo, né? Se você é crente, você não pode, não deve manter as práticas antigas, pecaminosas. Você não pode, não deve manter hábitos pecaminosos sem que isso lhe traga um dano à sua vida. Então é necessário mudar. E eu quero ainda dizer que o Senhor Jesus, ele veio para mudar e transformar a nossa vida, nos libertar dos nossos hábitos velhos. Mas ele quer mais do que isso. O Senhor, ele quer nos conduzir a uma maneira nova de viver. Paulo chama isso de viver em novidade de vida. O Senhor quer que nós cresçamos na fé, no conhecimento de Deus. O Senhor deseja que nós tenhamos alegria na comunhão com Ele. O Senhor deseja que nós tenhamos alegria no servir, ou no serviço cristão. Ele quer preencher a nossa vida com a sua bondade, com o seu amor. O C.S. Lewis, ele diz no livrinho dele, Cristianismo Puro e Simples, que ele fala que a nossa vida cristã às vezes é tão pobre, paupérrima, quando poderia ser extremamente rica. E às vezes ele compara, o C.S. Lewis, ele nos compara com aquelas crianças da favela que brincam no barro, fazendo boneco no barro, sem perceber que bem próximo deles tem uma praia paradisíaca para desfrutar, mas ele se contenta em estar brincando com bonequinhos de barro. Então, vamos deixar que Cristo encha a nossa vida, né? Que nós possamos permitir que o Espírito de Deus faça uma obra em nós e que nós estejamos nos adequando como cristãos a esses padrões novos que Cristo nos trouxe para nós. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, de fato há mudança. E se Cristo ainda não entrou na sua vida, é bom que você abra o seu coração para Ele nessa noite. Amém? Vamos orar e depois da oração nós vamos encerrar com um louvor, um grupo Estado de Graça. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra nesta noite, por Tua vinda, ó Deus, que nos trouxe mudança de paradigmas, ó Deus, mudança na nossa maneira, ó Deus, de pensar, na nossa maneira equivocada de pensar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor mostra
desfrutar de uma relação, a Deus, íntima com o Senhor. Obrigado por aquele sangue derramado na cruz, ó Deus, e nos ajude, a Deus, a nos submeter ao Senhor, ao Espírito do Senhor. A Deus, nós pedimos que o Teu Espírito possa estar nos mortificando o nosso velho homem, Deus, o nosso velho Adão que insiste, persiste, ó Deus, em entrar em ação, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a mortificá-lo, para que o Teu Espírito, Deus, possa produzir frutos em nós e através de nós neste mundo, Pai. Obrigado pela palavra, a Deus, que o Teu Espírito possa, ó Deus, estar levando, Senhor, aos nossos queridos ouvintes e irmãos, ó Deus, uma compreensão mais profunda, ó Deus, da obra do Senhor. Que o Espírito possa, ó Deus, estar produzindo quebrantamento, convicção de pecado no nosso coração e nos transformando para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque